Fornecer alimento para a população em situação de rua em dias frios é uma atribuição da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura criou até uma operação especial para fazer isso e reservou algumas dezenas de milhões de reais para dar conta. O dinheiro foi gasto para comprar e distribuir água, chá, sopa e chocolate quente por 372 dias por ano. Sim, você ouviu certo. 372 dias por ano. Mas o calendário não foi o único problema dessa operação. Os valores pagos pela Prefeitura pelos itens distribuídos aos milhares à população em situação de rua são mais altos até do que os valores pagos para quem compra isso no varejo. Para completar, a família dos donos da empresa que arrematou o contrato da Prefeitura é velha conhecida do prefeito Ricardo Nunes. Quem conta essa história pra gente é a repórter Amanda Rossi. Amanda, você vai poder pedir trilha sonora pro João hoje, porque é a terceira vez que você vem ao UOL Prime. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui de novo. Eu sou José Roberto Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Amanda Rossi, o que a Prefeitura de São Paulo faz para ajudar a população em situação de rua nos dias mais frios do ano? A Prefeitura de São Paulo tem uma operação chamada Operação Baixas Temperaturas. Então, quando fica mais frio em São Paulo, a população em situação de rua pode se reunir em volta dessas tendas para, a partir das 18 horas, retirar cobertor e também algum alimento, né? No kit da Prefeitura, que é entregue nessas tendas, tem água, tem uma garrafinha de meio litro, tem um pouco de sopa com um pãozinho de cachorro quente, tem chocolate quente e tem chá. Então, nesses dias de muito frio, 10 tendas espalhadas pela cidade, essa operação acontece. Entendi. Quer dizer, se eu entendi bem, são apenas coisas líquidas, com exceção do pãozinho, e bebidas quentes para as pessoas se aquecerem junto com o cobertor. Quem faz essa operação, quem organiza isso? É alguma secretaria da Prefeitura? É a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e de Cidadania, a secretária é a Soninha. Essa secretaria, ela contrata... Soninha, ex-VJ, da MTV, ex-deputada, ex-vereadora. Exatamente ela. Essa secretaria, ela contrata algumas empresas para prestarem serviços diversos nessas tendas da Operação Baixas Temperaturas. Uhum. E uma dessas empresas contratada é a empresa que fornece esse kit de comida, né? Que tipo de empresa é? Assim, é uma atacadista de alimentos? Não? Nesse caso é um buffet lá de Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Desculpa. Mas faz sentido, Toledo. É um buffet? É. Como se fosse uma festa, assim. Você monta um buffet para atender a população em situação de rua. É um buffet porque eles vão produzir, em tese, né, essa sopa, produzir em tese o chocolate quente. Estou falando em tese porque, por exemplo, no chocolate quente a gente descobriu que eles não produzem, né? Eles produzem, compram... não preparam. O preparo, E então o contrato é para que eles produzam essa comida e entreguem. É como os contratos que a Prefeitura tem, por exemplo, a Prefeitura vai fazer um coffee break, vai fazer alguma... Então ela sempre contrata alguns buffets para fornecer. É aquilo que em português a gente chama de catering. Né? Isso, exatamente. Tá certo. É um tipo de catering. Entendi. E daí, essa empresa, esse buffet, né, esse buffet, como é que ele vende para a Prefeitura? Por unidade? Por exemplo, a garrafinha de meio litro d'água. Como é que a gente paga? 4,11. A garrafinha de meio litro de água, a Prefeitura paga 4,11 Não, para não pode esse ser, buffet. você se enganou. A Prefeitura... Não, porque aqui eu estou bebendo uma garrafinha de meio litro d'água que eu comprei aqui na cantina e eu paguei metade desse preço. Você comprou uma garrafinha só e pagou metade, né, Toledo? Depois a Prefeitura comprou quase 900 mil garrafinhas e pagou esse preço. Quanto? Então... Desculpa, quantas garrafinhas? 900 mil garrafinhas desde maio do ano passado, que é quando começou esse contrato da Prefeitura com a empresa específica que a gente vai falar aqui hoje. R$ 4,11 por garrafinha? Por garrafinha. Vou te dizer mais. A mesma marca que está sendo entregue para a população em situação de rua nesse inverno agora é uma marca que a gente encontrou à venda por 77 centavos. E aí não era uma venda de 900 mil garrafinhas, né? Era uma venda em uma quantidade menor. 77 centavos, a mesma marca distribuída para a população em situação de rua. Me explica uma coisa, por que eles vendem 4 vezes mais caro para a Prefeitura, que está comprando 450 mil litros d'água, considerando que as garrafas... Aliás, podia ser garrafa de 1 litro, né? Mas tudo bem.
que é o que mais falta para a população em estado de rua, a maior dificuldade que eles têm na vida é água, e não é só nos dias de frio, né? Isso é todo dia. Mas enfim, por que então que o buffet contratado para servir a população em situação de rua cobra da prefeitura 5 vezes o preço que outra empresa... A prefeitura podia ir lá onde você achou isso daí, ou aqui mesmo no UOL, e comprar mais barato. Pois é, essa é a grande questão. Por que o preço está inflado, né? Por que a prefeitura está comprando a garrafinha de água a R$ 4,11, sendo que ela pode ser a mesma marca comprada a 77 centavos, né? E a prefeitura, ela fez um processo licitatório para escolher esse fornecedor, esse buffet, e ela diz que o preço está bom. E para você ter ideia, Toledo... Bom para quem? Pois é, para os cofres públicos eu acho que não é, né? Agora, para você ter ideia, agora esse contrato foi renovado recentemente por mais 12 meses, era um contrato de 12 meses, foi renovado por mais 12 meses, e na renovação a prefeitura teve que justificar que o preço ainda estava bom, né? E o que ela fez? Ela foi lá, encontrou 2 lugares onde a água estava ainda mais cara, R$ 4,49. Fui lá olhar, né, na justificativa da prefeitura. Deve ser dentro do aeroporto, na sala de embarque de Congonhas. Eram em 2 farmácias. Assim, Você que tinha que trazer farmácia para essa conversa, Tinha né? que trazer, é verdade, para né? quem já ouviu a gente nos outros podcasts. Não foi proposital, gente. A prefeitura de São Paulo que escolheu. Não, eu acho realmente. que a prefeitura ouviu o podcast e falou onde é que é o lugar mais caro que tem para comprar. Vamos procurar lá na farmácia para ver, que é um lugar, não é óbvio, né? A gente está falando aqui em tom jocoso, como se fosse piada, mas é muito sério isso, porque na pior das hipóteses, você podia estar comprando 5 vezes o mesmo volume de água e distribuindo para 5 vezes mais pessoas, ou dando 5 vezes mais água para cada pessoa em situação de rua. Não tem... E a mesma coisa acontece quando a gente olha para esses outros produtos do kit, Toledo. Então, a água, a gente vê bem essa distorção dos valores, né? Até porque a gente consegue comparar a mesma marca da água que a empresa fornece e qual que é o preço que essa mesma marca custa, né? Sim, porque realmente a água, se fosse de outra marca, poderia ser... Mas você tem razão, fez bem procurar a marca para não ter essa desculpa, embora a água seja a coisa mais... a mesma marca, então água. Não tem erro, né? Nos outros produtos, os preços também estão inflados. Então, vamos olhar aqui para a sopa, que é o principal item que é distribuído, né? Em termos de alimento, né? O que para dar um pouco mais sustância ali no inverno. Então, a prefeitura paga hoje R$ 11,92 por um copo de isopor de 350 ml de sopa. De novo, R$ 11 por um copo de 300 ml de sopa. 350 ml. E aí, quando você vai ver essa sopa, então o cardápio varia ali entre quase como se fosse uma canja, né? Legumes com frango ou legumes com carne. Só que a gente foi, né, visitar essa operação, a gente foi conversar com as pessoas que pegam aqueles produtos e elas mostraram pra gente a sopa e elas mesmas reclamaram, mostrando ali, né, com uma colherzinha, cavucando na sopa e procurando a carne. A gente viu ali alguns fiapinhos de frango nessa sopa. Hoje tem cenoura, abobrinha, só cenoura, abobrinha, batata e umas filepinhas de frango. Hoje veio frango. Agora tá, então R$ 11,92. R$ 11,92 é um preço... Como que a gente avalia esse preço? É um preço caro, é um preço barato, né? A prefeitura, assim como ela comparou a água com as 2 farmácias, ela comparou esse preço de R$ 11,92 dizendo que estava legal, que era um bom preço, porque tinha um site de marmita fitness que para o consumidor individual cobrava um pouquinho mais. Não, você tá sacanagem. Tem até imagem. Fitness. Tem até imagem a prefeitura colocou o print ali do site da Marmita Fitness. Agora, né, então essa é a comparação que a prefeitura fez ali para justificar, né, no documento oficial no processo administrativo. Agora, quando a gente vai olhar para outras compras que a própria Prefeitura de São Paulo faz, a gente encontra um programa que compra marmita para a população de rua, e aí é a marmita em que a prefeitura especifica. Tem que ter 600 gramas de comida, arroz, feijão, tem que ter carne e tem que ter legumes. Então, é uma refeição muito mais substancial, né? É um programa Cozinha Cidadã. E então, a prefeitura faz compra dessas marmitas em vários restaurantes da cidade e ela paga R$ 10 nessa marmita. Então, quer dizer que a mesma prefeitura que está pagando R$ 11,92 nessa sopa, que as pessoas mostraram pra gente e disseram que elas quase nunca encontram carne ali, a prefeitura está pagando nessa sopa mais do que ela paga na marmita. E aí eu vou te dizer mais. Na marmita tem carne? Na marmita tem carne mesmo. E eu vou te dizer mais. Entre essas várias empresas que foram contratadas pela prefeitura para fornecer essa marmita de R$ 10, tá também o próprio buffet de Interlagos que faz a sopa por R$ 11,92. Eu não entendi, peraí. Você está me dizendo então que a mesma empresa, o mesmo buffet, que serve água
por um preço 5 vezes maior do que a própria prefeitura poderia comprar em outros lugares. Ela mesma fornece para a mesma prefeitura de São Paulo uma marmita melhor, mais barata. Exatamente isso. E aí tem uma questão que a prefeitura disse assim pra gente, Toledo. Eles falaram que, não, mas esse preço de R$10, ele é um preço defasado, a gente está aplicando ele desde a pandemia, a gente está com um processo para aumentar, atualizar esse valor, inclusive, A prefeitura quer pagar mais. Quer pagar mais a marmita, né? Então, inclusive, uma coisa pra gente ficar de olho. A prefeitura realmente é a favor dos negócios. Né? Só que aí, quando a gente vai ver, Toledo, tem uma outra questão que, assim, existe o Portal Nacional de Compras Públicas em que você consegue ter um parâmetro de quanto os órgãos públicos estão pagando no por Brasil produtos inteiro. diversos no Brasil inteiro. E agora, recentemente, a gente tem uma grande compra pela Prefeitura de Campinas, de marmita, também ali em torno de R$10, R$11, né? Então, o preço que a prefeitura está querendo dizer que está defasado, né? Você vê que outros órgãos públicos, quando compram a mesma quantidade, estão pagando por aí. Só que eu vou te dizer só uma coisa. Quantas sopas foram? Foram 865 mil sopas até agora. E o achocolatado é caro também? É barato? Tá inflado? Não tá? O achocolatado custa R$ 4,32, um copo de 240 ml. Comprado na farmácia o achocolatado. Cada hora a prefeitura escolheu ali um jeito de fazer a comparação, né? Eles compararam com o preço de chocolate quente de uma cafeteria. E sabe o que é engraçado? A cafeteria fica em Nepomuceno, Minas Gerais. Por que a prefeitura escolheu essa cafeteria? É uma pergunta também que eu me faço. A impressão que dá tem aquele termo em inglês, né? Cherry picking. A prefeitura foi pensando, parece, né? O que tem? Busca no Google. 4,72 achocolatado. Aí deu Nepomuceno, Minas Gerais. Tem a cafeteria de Nepomuceno, tem o site de Marmita Fitness, tem a água na farmácia. É chocolate quente ou é achocolatado? Então, quando a gente foi visitar as tendas, a gente viu que, na verdade, não é chocolate quente, é um achocolatado ultraprocessado, que vem numa embalagenzinha ali de leite, sabe? Então, o que eles fazem? Tem um panelão lá que eles esquentam e botam no copinho de isopor. E aí, com o preço que dá para comprar no atacado, de pouca quantidade de atacado, não esse atacado que a gente está falando de 900 mil unidades, né? O preço que você compra 1 litro, a prefeitura está pagando em um copinho desse de 240 ml. O mesmo preço que a prefeitura está pagando para o buffet, dá para comprar 4 vezes? Dá para comprar 1 litro desse achocolatado da mesmíssima marca. Então, não dá nem E o copo que a prefeitura compra tem 240 ml. Quer dizer, pelo mesmo preço, dá 4 vezes o volume. Os caras estão pagando 5 vezes o preço da água. Estão pagando mais caro do que eles mesmos pagam por uma coisa melhor, no caso da sopa. Estão pagando o preço de uma cafeteria do interior de Minas Gerais, que vende avulso pelo preço que eles estão pagando para o buffet. E tá tudo bem, eles acham que é assim mesmo, que tá normal, que não tem nenhum problema com isso, vamos continuar fazendo assim? Esse contrato, ele tá no âmbito de um processo administrativo que tem lá 700 páginas, passou por um monte de gente da prefeitura, passou por departamento jurídico, passou por departamento técnico e um monte de gente foi assinando esses documentos pelo caminho e não viu, nenhum órgão da prefeitura viu nenhuma irregularidade. Quer dizer, você está dizendo para mim então, e para o nosso ouvinte, que esses documentos são públicos. São públicos, e que qualquer um poderia ter visto, qualquer funcionário público, qualquer tribunal de contas do município. Isso foi uma das coisas que mais me surpreendeu nessa apuração, Toledo, porque eu simplesmente baixei o processo administrativo, baixei depois também um outro processo administrativo que é referente ao pagamento para essa empresa, então onde eu pude ver as notas fiscais e ir anotando tudo para conseguir ver as quantidades que eles venderam e cobraram da prefeitura, e bastou a gente ler, para a gente ir encontrando essa questão do comparativo com a farmácia, do comparativo com o site de Marmita Fitness e várias outras coisas que a gente vai conversar aqui ao longo hoje, mas está tudo ali, está tudo por escrito. Então, tem muita coisa que a gente foi investigar fora, mais as conexões dos donos da empresa, a gente foi investigar fora mais qual que era a situação desses alimentos, quais eram as marcas, visitando as tendas, mas a questão administrativa está tudo lá no papel, num documento público. Agora, que buffet maravilhoso é esse, né? Que é premiado pela prefeitura com esses preços
completamente dignos de farmácia. Esse buffet é o Prime Alimentação e Eventos. Você tá de sacanagem mesmo, né? Você tá Prime. Não tem nada a ver com a gente, ouvintes, não tem a ver com o All Prime, né? É uma coincidência, então é o buffet Prime Alimentação e Eventos. E esse buffet, ele aparece desde o começo nesse processo administrativo lá das 700 e poucas páginas, quando a prefeitura começa a fazer esse processo de licitação para contratação do fornecedor. Essa foi uma das empresas que a prefeitura ouviu ali no início para cotar os preços. Como assim? Você vai abrir um processo licitatório em que a empresa vai participar da licitação e você ouve ela antes sobre o preço? A prefeitura ela tem que ter uma noção de quanto que vai ser a licitação que ela vai fazer. Então, ela fez uma cotação inicial e ela estimou que esse contrato ia ser de cerca de 75 milhões de reais. E uma das 4 empresas, umas 4 ou 5 empresas que foram ali consultadas é essa Prime Alimentação e Eventos. E ela volta na hora do pregão eletrônico. Então, ela aparece ali no pregão eletrônico de novo. Explica como é que funciona o pregão eletrônico para quem não está familiarizado. Então, a prefeitura, ela avisa que ela vai fazer uma licitação, vai fazer um pregão. Então, e daí ela fala 75 milhões para as pessoas 75 virem. milhões, você imagina. É meio um atrativo o valor do contrato. As empresas que trabalham nesse ramo se interessaram, né? Então, você vê até que tinha empresas de outros estados que estavam interessadas em montar uma filial em São Paulo para atender esse contrato de 75 milhões. A cafeteria de Nepomuceno estava lá, não? A cafeteria não foi chamada, não sei porquê, a prefeitura só olhou para o caso dela depois. Mas, e aí eu vou até fazer um parênteses sobre, antes de voltar a explicar a questão do pregão, porque esse contrato ali que a prefeitura estimou em 75 milhões, ele tem uma coisa muito curiosa, Toledo, quando a gente vai olhar no documento. A prefeitura estimou que eram para ser entregues 7.500 kits desse por dia. De frio, na operação baixas temperaturas, certo? Certo. Só que ela estimou também que o número por ano ia ser de ali 2.900.000. Quando a gente fez a conta na calculadora, deu 372 dias por ano. 372 dias. Dos 365, 372 seriam frios. Isso, né? E sendo que é pro inverno só. Então, tá ruim de matemática na prefeitura de São Paulo, não tá não? E ninguém tinha visto isso ali em nenhum momento, que era para 372 dias. Bom, então aí, voltando pro pregão, temos ali o valor base. Não dá para voltar pro pregão. Você me dá uma informação dessa, você quer voltar pro pregão? Não. Como assim? Fica por isso mesmo? Os caras erram a conta de quantos dias tem no ano? Acho que ninguém percebeu, Toledo. Ninguém percebeu. Porque realmente é muito difícil saber que tem 365 dias no ano e que a maioria deles é quente pra caramba. A gente só fez a conta. Isso depois vai ser percebida, essa questão do inverno vai ser percebida depois do pregão, eu já volto para isso. Então começou o pregão, as empresas foram ali se apresentando. A empresa que se apresentou com o melhor preço, ela tinha desses cerca de 75 milhões que a prefeitura previa, ela ofereceu um preço que dava ali 15 milhões de reais. Então, no caso da garrafinha de água, lembra aqui que a gente falou que a garrafinha de água, a mesma marca, custa 77 centavos, né? Sim. De uma compra pequena. Essa empresa ofereceu 47 centavos, porque era uma quantidade de água muito grande. Então, é assim que funciona. Quanto mais você ela ganhou compra, a licitação, óbvio. você mais chance de você conseguir um bom preço, né? Então, ela tinha ali 47 centavos pela água, foi desclassificada. Aí não pode, como? Veio a segunda empresa, né, com o melhor preço. Peraí, mas não pode, como assim desclassificada? Ela ofereceu 47 centavos, ela foi a desclassificada prefeitura, por quê? Ela olha uma série de questões, né, então ali, até a prefeitura disse isso pra gente, né, que disse que não, as outras empresas não estavam preparadas, então a gente foi tendo que desclassificar. Então aí isso aconteceu com a segunda, isso aconteceu com a terceira, isso aconteceu com a quarta, se eu não me engano a Prime era a quinta com maior valor, né, e aí a hora que chegou na Prime, a Prime foi aceita. Só que tem uma coisa interessante, que um pouquinho antes da Prime tinha uma outra empresa, uma empresa do Rio de Janeiro, e quando você vai ler o histórico do pregão é muito interessante, porque a pregoeira vai fazendo uma série de exigências, essa empresa está dizendo, olha, mas desculpa, essa exigência que você está fazendo não está no edital. E aí a pregoeira vai e coloca outra questão, olha, mas isso aqui não estava no edital. Aí a pregoeira encerra pelo dia, volta no dia seguinte com um novo questionamento. Aí essa empresa entrou com um recurso e ela foi ali bem incisiva, dizendo que a empresa Prime foi favorecida pela pregoeira. Ela disse que a pregoeira usou argumentos de extrema pressão e intimidatórios com a esperança de que fôssemos desistir do pregão, tentou nos inabilitar de qualquer
forma o custo, e aí ela pergunta: a quinta colocada ganhou um pregão com um valor superior de 25 milhões. Gostaríamos de saber onde está o respeito pelo princípio de economicidade, onde está o respeito com o dinheiro público. Esse recurso foi negado. Mas e aí o processo da aritmética, continuou. não é de economicidade apenas, é simples, quer dizer, a prefeitura pagou quanto para o buffet Prime? Aí a prefeitura assinou o contrato com a Prime, prevendo ali gastar 66 milhões de reais. Pera, desculpa. Então ela estimou primeiro lá atrás, ouvindo as empresas, que ia gastar 75. Fez um pregão que ela desclassificou os 4 primeiros colocados e acabou contratando por 10 milhões quase 10 milhões a menos do que ela mesma tinha previsto. Quer dizer, a previsão já era completamente furada. Agora, pelo que você leu na resposta da quarta colocada, ela ofereceu 25 milhões a menos do que o preço da Prime, é isso? Foi. Ela tinha feito 40 milhões e a prefeitura preferiu pagar 65 milhões. Exatamente isso. E aí tinha até umas coisas ali, quando a pregoeira foi desclassificando, por exemplo, falava: olha, você está no Rio de Janeiro, você não pode atender esse edital. E ela falava: não, mas isso não está escrito que tem que ser em São Paulo. Não, mas olha, tem que começar daqui 4 dias. E realmente, você não monta uma cozinha industrial em 4 dias, né? Mesmo assim, a empresa falou: não, a gente vai dar um jeito. Não sei se eles a ideia era subcontratar ou era só ver até onde a pregoeira ia levar essa questão, a terceira colocada. Só que no fim, eles foram começar a fazer as encomendas 26 dias depois. Né? A pregoeira falou ali que tinha que ser 4 dias depois. Mas a pregoeira é quem? É da secretaria, da Segundo prefeitura? Segundo a Soninha, no Twitter, é uma pessoa de moral ilibada, etc. Eu só queria fazer uma observação aqui sobre a Soninha, porque não é a primeira vez que a prefeitura de São Paulo, na gestão do Ricardo Nunes, anda pagando um pouquinho a mais pela garrafinha de água. Isso aconteceu no Carnaval. A prefeitura chegou a pagar até R$5 e pouco na garrafinha de água de meio litro fornecida para pessoas que estavam trabalhando ali no Carnaval. E na época a Soninha tinha ido para o Twitter para falar que, gente, pera lá, né? Acontece, é assim mesmo, tem a logística e tal. E, bom, e aí agora a gente descobre que a secretaria dela estava fazendo isso há um tempinho anterior. Vamos fazer um freio de arrumação aqui só para a gente ver se está entendendo tudo certo, porque a história me parece inacreditável. A prefeitura consulta algumas empresas para saber quanto vai custar um contrato para dar alimentos para manter as pessoas quentes em dias frios. Como é que chama a operação? Operação Baixas Temperaturas. Baixas temperaturas. O pressuposto da operação é que vai fazer frio e você precisa dar alguma coisa para as pessoas em situação de rua se aquecerem. Aí eles fazem um cálculo que tem 372 dias no ano e que todos esses 372 dias, que é uma impossibilidade astronômica, vai fazer frio em todos eles. Entendi. Daí eles prosseguem, mesmo assim, com esse erro absurdo e desclassificam todos os 4 primeiros colocados que tinham oferecido preços muito mais baixos e contratam, finalmente, a Prime. Exatamente. E aí, como vai seguindo o processo de contratação e, finalmente, um funcionário público, no meio do processo, fala: opa, pera lá. Como que a gente está fazendo uma contratação? Ele não menciona os 372 dias do ano, mas ele menciona como a gente está fazendo uma contratação para tantos dias assim, sendo que a expectativa da prefeitura para a operação Baixas Temperaturas é que ela dure 132 dias. Refaçam os contratos, né? Refaçam as quantidades. E aí fica até engraçado, porque antes a prefeitura tinha um padrão, ela queria entregar 7.500 kits por dia. E aí, para entrar ali na conta, na aritmética de quanto que tinha de orçamento disponível, eles começaram a mudar assim, as quantidades, então deixou de ser meio padronizado. Então o número de chocolate quente não é o mesmo de chá. Mas não é um kit? Então vira... E aí, ainda em cada tenda vai uma quantidade diferente, então as tendas recebem quantidades diferentes, é tudo meio esquisito. E não é um kit que a pessoa pega único. Uma quantidade diferente de produtos diferentes? Quer dizer, de produtos diferentes. Proporcionalmente então, mais água do que chá, mais sopa do que achocolatado? Exatamente isso, pegou certinho. Se você gosta de achocolatado, vá na tenda da República. Se você gosta de... É piada. Agora, o kit ele não vem montado. Então, por exemplo, no caso, até é interessante dizer isso, porque a sopa, como ela é muito pequena, ninguém consegue se alimentar com aquela sopa. Então, o que é comum? Que as pessoas na fila, elas já saiam com 2 sopas. E até assim, é ruim até do ponto de vista básico ali, da logística. De porque lixo.
Não, e não só, porque as pessoas, elas não... Imagina, Toledo, elas têm que equilibrar uma garrafa de água, pão, 2 sopas, um copo de achocolatado e um copo de chá, o que é muito comum é que elas vão derrubando pelo caminho, assim. Então, volta na pra fila. fila. Então, assim, o que a sopa é R$11,92, na verdade, você duplica isso, às vezes você triplica Porque a isso. tenda é só para entregar, as pessoas não consomem ali na tenda. Elas consomem em volta da tenda. Na rua. Consomem na rua mesmo. Não tem nenhuma infraestrutura montada para a pessoa se alimentar. Ao contrário de outros equipamentos públicos da prefeitura que servem à alimentação mesmo, ali é uma distribuição na rua mesmo no frio. Então a pessoa senta no chão gelado e come, toma o seu chocolate quente, o seu chá. Agora, então aí teve essa reformulação das quantidades do contrato, né? Mas aí tem uma outra coisa que eu queria comentar, porque a previsão era 132 dias, né, de baixas temperaturas, só que no ano passado, então a gente está falando de um contrato que começou no ano passado, né, no primeiro semestre de 2023. Só que no ano passado não fez tantos dias de frio assim em São Paulo. E aí, a Prime vai ficar na mão, Toledo? Bom, a prefeitura adaptou o contrato da Operação Baixas Temperaturas para a Operação Altas Temperaturas. Não. E aí, ela começou a contratar do Prime... Não, o nome não era esse. Sim, era esse. Aí, como é que acontece? Em dias de altas temperaturas, a prefeitura monta as tendas em São Paulo e a população em situação de rua vai lá para pegar achocolatado para se esquentar. Produtos para se esquentar, né? Então, o sopão cai, fica a água e o chá. E a prefeitura começou a oferecer também fruta, ou uma maçã ou uma laranja. No dia frio, era achocolatado, cobertor, água, sopa, um copinho e chá. No dia quente, tira o cobertor, tira o achocolatado, tira a sopa. Fica a água, o chocolate quente e o chá. Mas então, aí que tá, Toledo, aí que tá. No contrato, a prefeitura contratou a Prime para fornecer chocolate quente. Tá. Como é que chama o instrumento pelo qual a prefeitura pede para a Prime fornecer as coisas naquele dia? Funciona assim, a prefeitura faz uma ordem de serviço. Olha, então vai fazer frio ou vai fazer calor. Então eu prefeitura, faço uma ordem de serviço e falo, empresa, você me forneça essa quantidade aqui nessas tendas aqui. E aí, nessa ordem de serviço da Operação Altas Temperaturas, apareceu lá uma outra palavra que não estava no contrato antes, que era alimento. E o que saiu fora? Tudo? Daí a ordem de serviço tem a água, tem o chá, que daí em vez de quente seria um chá gelado, e apareceu esse alimento. Tá. Saiu a sopa e saiu o chocolate quente, Tá, certo? entrou um genérico ali. E aí quando a gente vai olhar na nota fiscal que a empresa está fornecendo, o que a prefeitura está chamando de alimento, a empresa está colocando na nota fiscal o chocolate quente. O preço do chocolate quente no que a prefeitura está chamando de alimento. Aí, o que a gente vai ver isso na rua, no concreto? O que a prefeitura estava fornecendo de item a mais? Uma fruta, uma maçã ou uma laranja. E isso, quem diz, são as pessoas que trabalham nas tendas, são as pessoas em situação de rua e a própria prefeitura, nos materiais de divulgação que ela fazia, mostrando o kit do que ela estava servindo, tá lá a fruta. E eu quero destacar que a própria prefeitura mostra a fruta nos seus materiais de divulgação, porque na nota que ela mandou pra gente, ela disse que não tinha fruta. Tinha fruta sim, tem foto, tem vídeo mostrando a distribuição da fruta. A prefeitura contratou um chocolate quente pelo preço da cafeteria de Nepomuceno, em Minas Gerais, não entregou o chocolate quente, entregou uma banana não deu banana à população, né? Deu uma maçã ou uma laranja. E na fatura, na nota fiscal, está escrito chocolate quente. Está escrito chocolate quente e o preço isso cobrado é do chocolate quente. Isso no dicionário chama fraude, para a prefeitura chama como? Pois é, a prefeitura tentou ali dar uma contornada dizendo que não, mas tem imagens da própria prefeitura mostrando que o que é servido são essas frutas nos dias de calor. E aí tem os relatos também das pessoas que trabalham nessas tendas e da população de rua que recebe esses alimentos. Que não teria nenhum problema se a lei permitisse que fosse trocado, porque é até mais adequado num dia quente, você, em vez de dar chocolate quente, você dá uma fruta que vai ter lá vitamina, sei lá o que para a pessoa. Mas aí você precisaria fazer outra pesquisa de preços, né? Outra licitação, um adendo ao contrato, entende? E aí eles resolveram falar, não, põe maçã aí, tudo bem, é parecido. Por isso até que na hora da gente fazer os cálculos, considerando as notas fiscais, no caso do chocolate quente a gente dividiu em 2, né? A gente dividiu quantos são os chocolates quentes de fato, quer dizer, na verdade achocolatado ultraprocessado, e quantas foram as frutas que foram colocadas na nota fiscal como chocolate quente.
Tudo bem, acho que deu para ter uma boa ideia para as pessoas entenderem que tem algo muito errado nessa distribuição de alimentos para a população em situação de rua pela Prefeitura de São Paulo. O que eu quero saber de vocês é o seguinte: essa empresa, esse buffet Prime, é de quem? O Buffet Prime pertence a 2 irmãos, o Juliano e o Fabiano Ribeiro da Silva. Nas redes sociais dessa família, a gente descobriu que ela é uma família umbilicalmente ligada com uma outra família de uma família política da Zona Sul de São Paulo, da mesma região de influência ali do Ricardo Nunes, na região de Interlagos, que é a família Goulart. A família do atual vereador Rodrigo Goulart e do ex-deputado Antônio Goulart. A gente achou até um vídeo muito emotivo em que o Antônio Goulart está lamentando a morte do pai dos irmãos que são donos do Prime. E ali, enfim, ele expressa bastante emoção, dizendo ele mesmo que as 2 famílias são uma família só. As nossas famílias realmente se confundem, é uma família só, Ribeiro da Silva e Goulart. Mas é coincidência isso, né? Para o vereador, ele disse que ele assumiu que ele tem muitas relações com a família Ribeiro da Silva, mas ele disse que ele não sabia que a Prime tinha sido contratada para fornecer os alimentos da operação baixas e depois altas temperaturas, né? Agora, vamos lembrar aqui uma atuação do Rodrigo Goulart recente, esse ano. Sim. Nós tivemos na Câmara de Vereadores de São Paulo um pedido de CPI para investigar as ONGs que, vamos lá, doavam comida para a população de rua no centro de São Paulo. Uma CPI mas qual que foi queria... o papel do Rodrigo Goulart nessa CPI? Ele apoiou essa CPI. Depois, essa CPI virou ali uma comoção pública, porque ela pretendia investigar até o padre Júlio Lancelotti. Alguns vereadores retiraram apoio, mas o Rodrigo Goulart manteve. Então, a família dona do Buffet Prime, que distribui comida 372 dias por ano. Nas palavras do ex-deputado Antônio Goulart, que é pai do vereador Rodrigo Goulart, são uma família só. E a família Goulart, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, pediu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar ONGs que doam, que dão de graça comida para a população em situação de... Ou seja, para a concorrência. As ONGs que não pagam R$ 4,11 na garrafinha de meio litro de água. E aí, né, o pai dos donos do Prime morreu em 2019. O Rodrigo Goulart lamentou, falou que ele era um tio, colocou uma foto dele que ele vestia lá um avental escrito Vote Goulart. Tem fotos da família reunida em eventos de apoio, né, aos Goulart. E aí, no ano seguinte, o Rodrigo Goulart deu uma emenda para revitalizar uma praça na Zona Sul de São Paulo. E eles deram o nome dessa praça, o nome dos pais do dono do Prime, colocaram ali embaixo, homenagem da família Goulart. Então, são muitos laços dessas duas famílias, e até o próprio Ricardo Nunes no Instagram dele, ele é amigo do Prime, ele é amigo dos donos do Prime no Instagram, também circulam ali pelos mesmos eventos. Amigo no sentido de que um segue o outro. Um segue o outro, não é seguidor de Instagram que você não... Um amigo do Facebook, né? Quando você é amigo mesmo, não é seguidor, é amigo. Amanda, o prefeito nomeou algum parente dos donos da Prime recentemente? Nomeou também. Um dos primos dos donos da Prime, ele era assessor do Rodrigo Goulart na Câmara de Vereadores. Afinal, é uma família só. E aí saiu, né? Saiu para quê? Saiu para imediatamente entrar como chefe de gabinete de uma subprefeitura da Zona Sul, nomeado pelo Ricardo Nunes, com um salarinho de R$26 mil. O que diz a Prefeitura de São Paulo e o que diz a Prime sobre essa história inteira? Bom, Toledo, a Prefeitura de São Paulo diz que algumas informações do que a gente está conversando aqui são descabidas. Ela diz que não se trata de uma aquisição de produtos como erroneamente informa a reportagem, porque no preço estão incluídos os custos logísticos e a disponibilização de infraestrutura para aquecimento dos alimentos em 10 pontos da cidade. Bom, a gente considerou isso na matéria, na verdade, porque a gente... apurou quanto que a empresa gasta com a logística. A empresa gasta por dia cerca de R$5 mil com a logística e isso não dá ali 3% do valor que ela ganha por dia da prefeitura. Você multiplicaram R$5 mil por 372 dias? Não é? Vamos fazer essa conta? Levando-se em conta que para a Prefeitura de São Paulo o ano tem 372 dias, vezes
5 mil dá 1.860.000. O contrato é de quanto? O contrato, né, considerando para os 372 dias, seria de 66 milhões 66 de reais. milhões. Quer dizer, vamos tirar aqui, vamos arredondar? Sobram 64 milhões para adquirir a garrafa d'água de meio litro a R$ 4,11. Isso é uma informação que pode depois ser apurada concretamente pelos órgãos de investigação. Quanto que a empresa Existe pagou? isso? Sim, tem investigações em que se considera quanto de fato que a empresa pagou no produto adquirido, por quanto ela forneceu para a prefeitura, quanto ela pagou para os fornecedores. Então, essa discrepância no preço, ela pode Mas ser... você estava lendo a nota da Prefeitura de São Paulo. Então, o primeiro argumento era esse, que não se tratava apenas de compra e fornecimento, mas precisava botar no preço o aquecimento e a distribuição, a logística, tá bom? Que você já contou aí que custa menos de 2 milhões de reais. O que mais? Aí ela disse também que em relação ao procedimento de contratação, que houve uma abertura de um processo licitatório precedida de pesquisa de preços que estabelece valores de referência e também diz que as 3 primeiras classificadas não cumpriram com as exigências do edital, fala aí em relação às demais, né? Eles não comentaram com a gente nada sobre a cafeteria de Nepomuceno, o site de Marmita Fitness e o preço das farmácias, né? Agora você me perguntou também o que disse a Prime, né? Isso, sim, que diz a Prime. A gente telefonou para a Prime, eles pediram para a gente mandar as perguntas por e-mail, a gente mandou as perguntas por e-mail, eles não responderam, a gente telefonou de novo, eles não nos atenderam. Então, a Prime não se manifestou nessa reportagem. Muito bem. Mais uma reportagem imperdível da Amanda Rossi. Amanda, para as pessoas lerem e assistirem esse material, onde é que elas acham? A reportagem e o vídeo vocês encontram nos canais do Prime, tanto no UOL quanto no YouTube. Muito obrigado por participar pela 3ª vez aqui do UOL Prime. Espero que a 4ª seja em breve. Eu que agradeço, Toledo. E agora, nesses diazinhos de frio que restam em São Paulo, se você que mora aqui estiver passando ali pelo centro, você vai poder passar e falar, olha ali a garrafinha de água de R$ 4,11. Exatamente. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Amanda Rossi. O roteiro é da Helena Dias. A captação é do João Pedro Pinheiro. Montagem e desenho de som, Lucas Zacarias. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. Coordenação, Caroline Monteiro. O podcast é um produto do UOL Prime e Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana.